Oi, hoje nós vamos falar do pincel acrílico. Como escolher e como conservar o pincel acrílico. Para quem não me conhece, meu nome é Clara Rossano e nas horas vagas eu sou manicure. Eu acho que vocês, como clientes, já chegaram em algum salão para fazer linhas e apanharam um pincel assim, todo seco, curvado, ou até mesmo assim, cortado, ou até mesmo um fio e a pessoa diz que vai te fazer unhas assim. Isso está completamente errado. Claro que tudo vai depender da tua competência como profissional, mas eu como profissional, se eu chego num sítio para fazer unhas e apanho um pincel desse jeito ou desse jeito, eu vou logo abrir a minha boca. Então, o pincel do acrílico, ele deve ser assim, até o final do seu uso. Então, como é que eu escolho o pincel ou como é que eu conservo o pincel? Primeiro, o pincel deve ser feito de cerdas naturais. Ele deve ser maleável, como vocês podem ver, ele é bem maleável, ele não é duro. E podem observar que ele é um marrom clarinho, depois ele vai escurecendo mais na ponta. Esse é o melhor pincel, mas isso depende de marca para marca. Eu, pessoalmente, já comprei pincéis como esses que vocês estão a ver aqui. A ponta dele é mais clara e não deu certo. Usei durante um tempo e depois ele simplesmente deixou de me ser útil. Então, o pincel deve ser assim. Quanto mais escuro o pincel de acrílico for, melhor é. Quanto ao tamanho, se você está a começar a trabalhar com acrílico, eu aconselho vocês a usar o tamanho 8. Mas isso vai depender de marca para marca, porque há marcas que o tamanho 8 é muito pequeno e há marcas que o tamanho 8 é da medida certa. Então, por exemplo, estes pincéis, eu não sei que marca é esta, não tem marca. Estes pincéis, por exemplo, o tamanho 8 deles é pequeno, então eu uso o 12. Vocês podem ver aqui. Tem aqui o número 12. Então, eu uso 12, é ideal para mim. Mas marcas boas, geralmente o tamanho 12 é grande. Eu não aconselho o tamanho 12 para quem está a começar, porque ele gasta muito produto, ele gasta muito monômero. Se você ainda não tiver a habilidade necessária para saber a quantidade certa, você não vai conseguir usar o tamanho 12. Mas então, eu compro um pincel barato ou um pincel caro? Para mim, minha opinião, vocês devem optar por um pincel caro. Invistam em pincel. Pincéis baratos, vocês vão usar. Vocês podem ver, tem muitos. Porque aqui onde eu vivo eu não consigo encontrar pincel. Então, esses pincéis, para mim, duram no mínimo 3 meses. São pincéis baratos, custam 100 ou 150 meticais. E não duram quase nada. Depois de um tempo, tu já estás a cortar, já estás a tirar fios, já perdes o pincel. Eu tenho um pincel caro que eu comprei. Esse pincel eu tenho mais ou menos 3 anos. Ele durou-me muito, mas muito mesmo, que é esse aqui. Ele tem um cabo, tinha um cabo que acabou se perdendo, mas esse pincel eu não deito fora, ele já está gasto. Eu usei esse pincel durante 3 anos. É um pincel de marca, a marca estava na tampa, já não me lembro. Ele é número 8, tinha o tamanho ideal. A cerda dele era escura, ponta escura. É um pincel bem malhado. Mas eu não posso usar um pincel de maquiagem, não. Os fios do pincel de maquiagem, pelo menos comparando com os fios com os pincéis que eu tenho aqui, é completamente diferente do pincel de acrílico. Os fios de pincel de, sei lá, de pintar tela, também é completamente diferente do pincel de acrílico. Qual marca eu recomendo? Kolinsky. Uma marca boa. Mas tem Planet Nails também, que é uma marca boa. E essas são as marcas que eu já tive contato com elas. Então não posso falar muito sobre marcas porque não sei. Mas Kolinsky e Planet Nails são pincéis bons, são caros, custam mais de 1000 reais. Mas eu aconselho para quem está a começar a usar esses pincéis. Então, o ponto focal desse vídeo é mais pela conservação, que é para evitarmos ter esse tipo de pincel aqui e dizermos que estamos a apresentar um bom trabalho. Eu não acredito num bom trabalho feito com um material precário. Esquece. Então, como é que eu faço para conservar o meu pincel? Eu vou fazer uma demonstração de uso do pincel aqui em cima da minha mesa, para vocês verem como é que o pincel deve ser usado e conservado. Vou
virar a câmera. Bem, eu tenho aqui essa minha tabela de controle de produto, que eu geralmente uso nos cursos para ensinar as meninas como controlar o produto. Então, eu vou demonstrar aqui como deveríamos usar o pincel e para conservar ele. Bem, eu tenho aqui o meu número. Primeiro, o que é que eu faço? Quando eu quero usar... Vamos supor que o pincel é novo. A primeira coisa que eu faço quando o pincel é novo é fazer isto aqui, que é para desfazer as cerdas, porque geralmente eles vêm com uma espécie de goma que mantém ele colado. Então a gente faz isso para as cerdas desfazerem-se. Depois o que é que a gente faz? A gente pega no manômetro e mergulha o pincel assim e assim, assim e assim. A gente pode fazer giros. A gente pega numa folha de papel, no caso aqui eu estou usando algodão prensado, e gira o pincel para limpar. Aqui eu tenho um pincel pronto para uso. E depois disso, eu pego no meu pó acrílico, mergulho o meu pincel no acrílico, 2 vezes, tiro o excesso de acordo com a pérola que eu quero fazer, vou no acrílico, pincel a 45 graus, faço a minha pérola de acrílico, deposito, vamos supor que isso é uma unha, deposito na unha, já depositei, e depois eu limpo o excesso no papel. Depois eu venho aqui, trabalho com a base, não com a ponta, com a base do meu pincel, nivelo, faço tudo o que eu quero fazer, limpo, volto de novo e limpo. De novo, vou no meu acrílico, mergulho, limpo o excesso de acordo com a pérola que eu quero fazer, vou no meu acrílico, faço a minha pérola. Viram que eu não embebedei o pincel todo, é só a ponta, que é para vocês não perderem o pincel. Deposito. Viram como foi fácil depositar? Não tem. Limpo o pincel para tirar aquele excesso que fica. Com a base, eu nivelo a pérola. Faz de conta, isso tudo eu estou a fazer numa unha. Limpo. Base. Lateral. Base. Lateral. Limpo. Meu pincel continua limpo. Se eu mergulhar aqui no meu número e ir no pó acrílico fazer isso, como é que o meu pincel vai ficar? Todo encharcado de produto. Não é isso que nós queremos, porque isso vai estragar o nosso pincel. Vou passar um bocadinho aqui na acetona para tirar o produto. Vou limpar. Não é isso que nós queremos. Se eu mergulhar no acrílico e vir arrastando o produto, não é isso que nós queremos. Nós queremos manter esse pincel saudável. Eu já disse, unhas é um trabalho de paciência, de dedicação, de controle. Então, você não pode admitir atender clientes, eu estou com pressa de fazer unhas. Não. Porque tudo precisa ser cuidado. Então, mergulhei. Vou aqui, 45 graus. Produto somente na ponta. Depositei. Se eu achar, meu pincel tá seco, não sei o que, eu posso vir mergulhar outra vez, tirar o excesso completamente, para ir trabalhar com aquela pérola. Okay. Trabalhei com a pérola. O que eu faço agora? Eu quero conservar esse meu pincel, quero que ele dure muito tempo. Volto para o meu acrílico, limpo ele, limpo o meu pincel.
certifico-me que não tem nenhum produto, né? Posso ir na acetona para garantir que o pincel está bem limpo. Limpo bem o pincel. E depois eu passo óleo hidratante para o pincel não ficar a secar. Passei óleo na pontinha dele. Posso voltar a usar a capinha, ou se eu já tiver perdido, não precisa. Guardo de novo na capinha. Se eu já não tiver, fica assim. Mas o óleo hidratante. E guardo no pincel. Se você seguir todos esses passos, vocês não vão perder o pincel com muita facilidade. Não vão ter pincéis secos, não vão ter pincéis cortados. Tudo é uma questão de cuidado e dedicação. Tá bem? Beijos, beijos. Até o próximo vídeo.